Bom dia! Estamos quase no feriado, ok? Já não falta muito. Bem, aliás, hoje o trânsito de manhã já indiciava que nós podemos estar perante um fim de semana prolongado, se é que não foi mesmo semana de férias prolongada. Já percebeu? Estamos com o Acordo do Dinheiro do dia 19 de junho do ano da graça 2019 e eu estava aqui a tentar acertar a câmara para não termos chatices. Bom, novamente, bom dia para todos. Tirar aqui a boina, só um segundo. E então, vamos lá, a agenda de hoje, que é uma agenda muito preenchida, quase como sempre, aliás, e que, desculpa, deixa-me só acertar mesmo aqui a câmara porque está com excesso de luz. Bem, agora parece que sim. Mas dizia eu, a agenda de hoje é quase como sempre muito preenchida, portanto não há nada a fazer. Bem, para onde é que vamos começar? Vamos começar pelo período de ordem do dia, naturalmente. E porquê? Deixa-me só ir aqui à agenda. Porquê? Olha, houve muitos desenvolvimentos ontem. A começar que vou comentar muito brevemente hoje e fazer uma análise mais aprofundada amanhã, que foi, aqui em Portugal está a decorrer o encontro do BCE. É um encontro anual que junta o Banco Central Europeu, mas muita gente também relativa ou ligada à indústria financeira. É a versão europeia de um encontro que também se faz do outro lado do Atlântico, que é em Jackson Hole, no Wyoming, uma famosíssima estância de esqui no oeste americano, onde o Banco da Reserva Federal junta não só gente ligada à política monetária, como gente ligada ao setor financeiro e discutem aquilo que são os assuntos do momento. Ora, este encontro estava a decorrer em Sintra e houve ontem desenvolvimentos muito importantes, porque Mário Draghi, o Super Mario, como dizem os alemães, ontem mostrou que é mesmo o Super Mario. E então porquê? Porque com o BCE confrontado com um novo abrandamento da economia europeia, a questão é o que é que vai fazer? Vai subir juros? Não vai subir juros. Pelo contrário, até pode vir a baixar. Agora, há aqui duas questões. Uma delas vou deixar para amanhã. A primeira é, mas os juros já estão muito baixos, não é? O que é que o BCE vai fazer? Passar a juros negativos? Bom, vai voltar a comprar ativamente dívida no mercado? Não só dívida dos Estados, mas dívida das empresas? Não sei, provavelmente sim. Bom, eu vou deixar as consequências disto para depois, para amanhã. Até porque amanhã, como é feriado, eu faço Acordo do Dinheiro, naturalmente, não é? Vamos tentar perceber, do ponto de vista da análise, o que é que isto significa para a Europa. Mas porquê é que eu trago isto hoje? Porque, como percebeu ontem, aquele rapaz do outro lado, que tem uma tendência para a idiotice em tudo aquilo em que mete a mão e abre a boca, chamado Donald Trump, correu logo a meter a mão no telemóvel e fazer um tweet a dizer assim, lá estão estes tipos de assim, a China, andam aqui a aproveitar os Estados Unidos. Bem, qual é a preocupação dele? Donald Trump acha que controla tudo. Já tentou, inclusive, controlar o Banco Central americano. Não conseguiu até agora, graças a Deus. Dizem os jornais que estudou até a possibilidade de correr com o Presidente da Reserva Federal. O que seria uma coisa vergonhosa num país que ensinou ao mundo para que é que serve a independência do Banco Central, não é? Da Reserva Federal. Mas enfim, qual é o problema dele? É que ele já percebeu que esta baixa de juros faz descer o valor do euro. E, portanto, a preocupação dele é, como está a querer, tem um déficit comercial elevado e está a querer exportar para todo o lado, nomeadamente para a Europa, manda esta boca. É uma estupidez clara. Primeiro porque o Fed sempre fez isto quando é necessário. Talk the dollar down. Em segundo lugar porque é em Fórum de Sintra. E que veio falar dos déficits orçamentais. Olivier Blanchard, antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Eu tive a honra de o entrevistar há 2 anos, quando ele esteve em Portugal, e confesso que é uma pessoa muito sensata, gosto dele. Eu acho que ele tem um problema com a parte orçamental. O que ele vem dizer é, não faz sentido neste momento os países estarem preocupados com os déficits, porque está a haver um abrandamento e como o Banco Central Europeu, lá está, tem uma margem muito pequena de intervenção, o que significa que os Estados devem deixar de deficitar mais o orçamento. Bom, eu acho que isto é a pior coisa que se pode dizer aos políticos europeus. Não é à senhora Merkel, nem aos holandeses, nem aos finlandeses. É à malta da França, da Espanha, de Portugal, da Itália. É a pior coisa que se pode fazer. Porquê? Bom, primeiro, os alemães não vão utilizar a política financeira. Eles são muito sensatos e são muito cautelosos. Em segundo lugar, porque eu lembro-me de 2008. Não sei, vamos lá recuar no tempo. Você lembra-se que o José Sócrates utilizava como argumento ter andado aí a gastar a tripa forra o facto de
a senhora Merkel ou a Comissão Europeia terem dito na altura, bem, gastem, que é para ver se a gente contraria a descida da economia. Bom, isto foi uma desculpa estúpida, não é? Idiota mesmo, por parte de José Sócrates e outros. Porquê? Porque, para uma coisa, não é porque os outros tipos me dizerem gasta que eu devo gastar, não é? Se eu não tenho condições para gastar, não gasto. Ora, Portugal não tinha condições para gastar. Porquê? Porque já tinha uma dívida muito elevada. Ora, se você diz a um bêbado, bebe, não é? O que é que ele faz? Bebe mesmo, porque dá-lhe gozo, não é? Gosta daquilo. Pô, eu digo a alguém que se enxeta na veia, a mesma coisa. Portanto, você não pode dizer isto desta maneira. Até porque, com estes meninos que estão ali no poder, um dia destes alguém vai dizer assim, mas que disparate é este? Então o antigo economista-chefe do FMI não veio dizer para a gente gastar. Isto é a pior coisa que se pode fazer. Portugal não tem margem para isto, tem uma dívida muito elevada. E depois o Blanchard não diz estas coisas. Depois passa para aqui para o Burgo da ideia de que isto é gastar à tripa forno. Não pode ser. Bom, mas não pode ser em Portugal, não pode ser em Itália, que tem a primeira dívida mais elevada, aliás, a segunda dívida mais elevada do euro, não pode ser a Grécia, tem a segunda, e não pode ser Portugal. Perdão, a da Grécia tem a primeira, a Itália tem a segunda, Portugal tem a terceira. Portanto, estes países não podem gastar, nem a Espanha, nem a França, está a ver? Portanto, é bom pôr os pontos nos is. Porque depois, ainda por mais, às vezes a imprensa, que é pouco especializada nisto, reproduz isto assim de forma muito geral, percebe? Eu não diria de Leviana, prefiro dizer geral. Mas enfim. Bom, ontem, outra vez, João Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente, voltou ao pontapé à EDP. Eu vou-lhe dizer o que é que ele disse. Isto realmente é uma falta de vergonha impressionante no tratamento das empresas em Portugal. Não tenho dúvida que não há direito à restituição à EDP. Estamos a falar da barragem de Fridão. Aquela que há 10 anos a EDP pagou 218 milhões ao Estado. Bom, o que ele vem dizer agora é há duas possibilidades de não fazer a barragem. A empresa dizer que não, o Estado dizer que não. Bom, a verdade é que o Jornal é que foi ver e diz que há um parecer jurídico do próprio Governo que diz que o ónus de não fazer é só do Estado. Está a ver? É um pontapé na confiança das empresas em geral. Isto é que é o problema. Isto é que é o socialismo, está a perceber? É que, aliás, socialismo de direita e de esquerda. Porque às vezes para lixar este ou aquele, desculpa a expressão, dá-se um pontapé em tudo. É a pior coisa que pode acontecer. Facebook. Bom, assim como já uma porrada de gente me pediu no passado para falar da Bitcoin, não sei das quantas. Bom, eu acho isto das Bitcoins, da forma como tem corrido, um disparate. E é uma belíssima forma de perder dinheiro. Este projeto do Facebook promete ser diferente. Tem uma série de gente séria envolvida naquilo, tem muitas instituições, mas atenção, nós não conhecemos ainda o modelo final daquilo. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a salivar, já a começar a dizer, até porque vai entrar também naquele projeto a Farfetch, a empresa portuguesa, não sei das quantas, o Zé Neves prestou declarações ao meu jornal sobre o assunto. Tudo isto é muito embrionário. E, portanto, as exigências por trás disto são de tal ordem, os interesses são de tal maneira divergentes, que não é seguro que se consiga levar isto a bom porto. Portanto, calma aí, não é um dado adquirido que isto vá mesmo para a frente. Bom, eu já percebi que estamos com problemas de comunicações hoje, olha, eu sinto muito, não posso fazer mais do que tenho feito. Vamos então à agenda de hoje. Bem, eu não sei se eu estive muito atento ao Parlamento. Não só a ouvir o Primeiro-Ministro no debate quinzenal, mas a ouvir o Dr. Vítor Constâncio no Parlamento. E a conclusão que eu tiro ao ouvir aquilo tudo é que, primeiro, Vítor Constâncio não aprendeu nada. Nada. Com os erros que cometeu nas últimas semanas. Vítor Constâncio é uma pessoa displicente. Por trás daquela sua aura de pessoa competente, inteligente, não sei das quantas, ele acha que isso supera tudo o resto. Não tem noção da forma sloppy com que se refere às questões. Mas descuidou a sua defesa. Disse uma coisa, depois disse outra, depois deu dito por não dito, e agora está enredado numa teia da qual eu acho que não vai sair. E porquê? Porque já estragou a sua imagem. Já estragou a dele e já estragou a do Banco de Portugal. Não como Banco de Portugal, mas como organismo de supervisão. Repare, ele vem dizer, eu não sabia de nada, depois afinal devia ter sabido, depois afinal participou na reunião, está nas atas, não sei o quê.
Agora vem dizer, não podia fazer nada. Não é verdade. Para as pessoas que me escreveram também nos últimos dias, sobretudo ontem, porque eu fiz uma afirmação que é, os bancos centrais têm um poder incomensurável, eu volto a repetir isto. Os bancos centrais têm um poder que está para além daquilo que está escritinho, percebe? Nas normas. Há uma coisa chamada moral suasion, persuasão moral. Não está escrito na lei. É aquilo que é a capacidade de persuasão que depende muito da imagem do governador. Ora bem, ou melhor, depende muito da credibilidade de quem está à frente da instituição. E aqui é que Vítor Constâncio perde e perdeu sempre. Porque Vítor Constâncio nunca convenceu os banqueiros. Aliás, eu recordo-me, já lhe contei aqui o episódio do BPN, de que eu fui protagonista como jornalista, e eu recordo-me que na altura, quando eu falava com os banqueiros sobre aquilo, diziam assim, mas estás à espera, ou melhor, houve alguns que tratavam por tu e se falaram mesmo assim, estás à espera que o Vítor Constâncio se meta no assunto. Ele quer é sopas e descanso. Era esta a expressão que se utilizava. Mas, o que se dizia na altura é que passava tudo por baixo das barbas, ou não tem barbas, dos óculos de Vítor Constâncio, e ele não via nada. Nem ele, nem o seu responsável da supervisão, Duarte Neves, que eu vou falar a seguir. Ninguém via nada. Bom, acresce que Vítor Constâncio ontem, aliás, Vítor Constâncio nos últimos dias, deixou-se arrastar para o terreno da lama. E qual é o terreno da lama que vamos ver a seguir? É o facto de ele ter deixado que João Berardo, o arraste para este terreno movediço da discussão. Eu estive lá e Vítor Constâncio, é mentira, ele não esteve lá nada sozinho comigo, não teve reunião nenhuma comigo. Ele teve uma reunião comigo que estava comigo o José Queiroz, que era o diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal. E depois o João Berardo aparece a dizer, não, eu quero chamar este senhor para a minha testemunha no meu processo. E Vítor Constâncio ontem, estilo ameaça, tenho pena que os deputados não tenham sido mais chatos com ele, diz assim, mas eu acho que é melhor ele pensar muito bem. Mas espera aí, Dr. Vítor Constâncio, o senhor acha que João Berardo ainda não percebeu que se devia pensar muito bem ou não? Acha que João Berardo não sabe o que está a fazer? João Berardo é tudo menos parvo. E, portanto, o que o João Berardo quer é arrastar Vítor Constâncio para esta lama, para este debate. E o problema é, como você viu ontem, e a confirmação disto é que, como você viu ontem, depois de Vítor Constâncio ter falado, o João Berardo veio logo dizer, estou espantado com a falta de memória dele, não é? Tive lá esta reunião, tive aquela, não sei quantos. Está a ver o problema. Vítor Constâncio deixou-se arrastar para a lama. Não vai sair dela. Entrou num terreno de areias movediças. Mas João Berardo, quanto mais ele fala, mais João Berardo canta de galo. Porque lhe dá jeito, não é? Que ele esteja a envolver-se neste ping-pong. E isto é que Vítor Constâncio é de uma ingenuidade, aqui não há maldade, é ingenuidade inacreditável. Ele nunca devia ter sido governador do Banco de Portugal. Está a perceber porquê? Isto é um bom exemplo que confirma isso. Agora, o que não se pode aceitar é esta coisa de dizer uma coisa hoje, outra amanhã. E, sobretudo, vir dizer, porque isto é o mau serviço que ele presta à supervisão, a um órgão de supervisão, a um Banco Central, que quer dizer assim, eu não podia fazer nada. É mentira. Podia. E podia. E mais, ao dizer isto, ele e Duarte Neves também vem dizer que não sei quantos, não se podia fazer nada, não sei quantos. Bom, Duarte Neves, na altura, era conhecido pela pessoa que ele liderava a supervisão, era a pessoa que lhe passava tudo ao lado. Bom, mas o problema é que não passava ao lado. Lembra-se daquele assunto que eu lhe falei, ter dito que a minha informação sobre o BPN chegou-me dentro do Banco de Portugal. Bom, e eu também já contei isto na Comissão Parlamentar de Inquérito, na altura de 2009 ou 2010, para o que fui chamado, no Parlamento. Eu sei que este assunto do BPN chegou a Duarte Neves. Chegou como chegou a Vítor Constâncio. E não fizeram nada, ou fizeram muito pouco. Está a ver? Este é que é o problema. Um Banco Central tem que ter pessoas que os têm no sítio, mas que depois não estão preocupados o que é que eu vou fazer quando sair daqui. Que esse é o grande problema do governador. Um governador tem de ser um tipo chato. Um tipo cuja expressão não posso dizer aqui. Não é? E tem que dar umas joelhadas num baixo ventre dos banqueiros quando é necessário. Vítor Constâncio não tem esse feitio. Duarte Neves não tinha esse feitio. E o atual governador, infelizmente, também não tem. Eu, nos últimos décadas, recordo-me que havia um que tinha. E Miguel Veza também não tinha. Era Tavares Moreira. Infelizmente, Tavares Moreira acabou envolvido em coisas que não devia ter estado envolvido. Mas pronto, está a ver. Este é que é o drama dos banqueiros centrais. Sabe-se Vítor Constâncio, chame-se Pedro Duarte Neves. Bom, agora voltando a Duarte Neves. É que Duarte Neves diz que não viu qualquer problema no empréstimo a Berardo. Bem, há duas coisas que tenho para lhe dizer. Em primeiro lugar, se não viu, e agora como aquilo correu mal, pago do bolso dele.
não é? Não temos de ser nós, contribuintes, a vir pagar agora aquilo que ele não viu no problema nenhum. Havia problema sim. Aliás, o próprio Vítor Constâncio reconheceu que ficaram preocupados do Banco Central. E isto é que é espantoso. Ouvir eles dizer que ficaram preocupados do Banco Central e depois não fazerem nada. Pode fazer, sim senhor. Eu, se quiser, conto-lhe aqui uma série de histórias que se passaram entre governadores e banqueiros, que os banqueiros eram chamados ao gabinete do Banco de Portugal e diziam assim: olha, você não faz isso. Mano, você não faz isso. Ouviu? E as pessoas não o faziam. Eu ainda me lembro deste tempo. Como lhe disse, desde estar estagiário de jornalismo financeiro, que eu acompanhei Banco Central e bancos. Bom, e mais, houve banqueiros que depois fizeram um xixi fora no penico, como se dizia na altura, desculpem a expressão aqui, entre portas, e depois tramaram. Porquê? Porque é óbvio que o Banco de Portugal, em algumas situações, não pode fazer nada, porque a lei não lhe deixa fazer aquilo. Mas sabe o que é que acontecia depois? O Banco de Portugal apanhava os banqueiros na curva, que era operações pouco claras, onde as coisas eram nebulosas e o Banco de Portugal chegava lá e pumba! Uma multa pesada à instituição. Multas de dezenas de milhões de contos, percebe? E, portanto, os banqueiros tinham um receio brutal, uma miúfa desgraçada do Banco de Portugal. Ora bem, com Vítor Constâncio e com Duarte Neves nunca tiveram isto. Esse é que é o problema. E, portanto, é por isso é que nós tivemos... Aliás, faça isto. Eu acho incrível quando na RTP fizeram aquela pergunta a Vítor Constâncio. O senhor acha que foi o bom governador do Banco Central? E ele diz, sim, a sério? Então, espera aí. Olha, BPP, BPN, Caixa Geral de Depósitos, BCP... Isto foi tudo no meu mandato. Vítor Constâncio, Duarte Neves. Está a ver? Você vai à prova do algodão e depois descobre que, afinal, isto tudo aconteceu nesta altura. Agora, diga-me uma coisa. Ainda acredita no Pai Natal? Bom, se acredita, o que é que eu posso fazer? A minha função aqui é explicar os problemas. Bem, continuando. Porquê é que Berardo se mete sistematicamente com Constâncio? Porque Berardo, é ele. Esta lamaçal é favorável a Berardo. Porque Berardo vai dizer, primeiro arrasta Vítor Constâncio para isto, não é? E em segundo lugar, vai entretendo a malta com este tipo de questões. E mais tarde pode vir a dizer assim, olha, repara uma coisa, você acha que eu tenho culpa naquilo? Então, se o próprio governador diz que isto não era um problema para o sistema financeiro... Está a ver? É este o debate que Berardo quer. Alguém que aconselhe, por favor, Vítor Constâncio, a ter cuidado com o que anda a dizer, porque ele está a alimentar a defesa de João Berardo. Bom, isto é de graça, está bem? Para os advogados do Vítor Constâncio. É de graça, esta é de graça. Bem, vamos lá aos assuntos mais importantes de hoje, já mais para o fim. O Governo, já lhe comentei ontem, quer rever os benefícios fiscais. Bom, eu aconselho, se tem boxe, vá à boxe e vai à entrevista do Pedro Mourinho ontem ao António Mendonça Mendes. António Mendonça Mendes tem jeito para tudo, menos para ser professor. Ontem foi ali à televisão, com aquele ar bonzinho, queria passar aquela imagem de, não, está a ver, espera, eu vou-lhe dizer quantos são os benefícios fiscais. Há 542 benefícios fiscais, 127 não sabe para que é que servem. Bem, ele vem dizer assim, está a ver, isto é uma despesa fiscal grande, os contribuintes estão a perder com isto, porque dão um benefício fiscal àqueles, mas depois não sabe para que é que aquilo é. É verdade, já lhe expliquei isto aqui ontem. A questão não é esta. É quando Pedro Mourinho ontem perguntou a António Mendonça Mendes, então vamos lá aos casos concretos. Olha, também há aqui recomendações para tirar benefícios fiscais no IRS. Ai, não são estes, quais são? Ai, não quer falar de casos concretos. Hã? Ele é secretário de Estado dos Impostos. Bem, olha, espera aí. Aqui há penalização de compra de tabaco e de álcool, mas há classes que têm desconto no tabaco e no álcool. Eu não quero falar nesse caso porque não conheço em detalhe. Não conhece o TANAS, percebe? E aqui é que o jornalista devia ter sido mesmo chato. Dizia-lhe duas coisas. Ó senhor secretário de Estado, o senhor vem-me para aqui dizer, falar de um estudo, e depois vem-me dizer que não conhece este caso e aquele. Isso é por demais evidente. Diga-me uma coisa, a quem é que o senhor está a mentir? Primeiro ponto. Ou então, se ele insistisse e assim, olha, então acabou aqui a entrevista. Sabe porquê? Porque eu tenho uma missão que é aquelas pessoas que estão daquele lado têm que ser informadas sobre o senhor quer fazer, o que é que o senhor quer fazer com os benefícios fiscais. Não venha para aqui pregar teorias de vamos começar pelo início e depois é que vamos à questão deste ou daquele benefício fiscal. Não, não é assim. O António Mendonça Mendes sabe perfeitamente o que é que quer fazer. E eu vou-lhe contar o que é que ele quer fazer. Ele quer primeiro criar um ambiente de pôr os portugueses contra a ideia de benefícios fiscais indiscriminados. Eu também acho que alguns são estúpidos. Mas a segunda mensagem é, olha, quando eu agora vier a tramar esta malta,
tirando uma série de benefícios, nessa altura, olhe, não se queixem, que eu estou a atuar em seu nome. Ou seja, é como a história dos impostos. Ai, baixámos os impostos. Ah, mas subiu o imposto sobre os combustíveis, que mais te compensou aquilo. É esta a conversa do António Mendonça Mendes. Está a perceber? Mas, na conversa entre o Pedro Mourinho, ontem ficou claro uma coisa. Um dos benefícios que é recomendado que se altere é aquele que a gente prometeu desde 2009 aos estrangeiros que querem vir para Portugal. Benefícios nos IRS das suas pensões. Já viu? Agora diga uma coisa. Você acha que isto é uma coisa que se faça? Você prometeu às pessoas, venham para Portugal, comprem cá casas. Pá, não pagam impostos, ou pagam uma milharia de impostos. E agora vai servir aquilo. Já viu a desonestidade que isto é? Maria Abreu, muito obrigado pela indicação, são 1160 pessoas em direto. Obrigado por ouvir às pessoas. Eu tenho espectadores fantásticos, realmente. Está a ver o problema? Eu vou-lhe contar a história. Ouviu dizer, vá lá ver a entrevista, ele dizer, nós queremos tirar 90 milhões de euros por ano. Sabe qual é o problema? É assim, o governo está borrado de medo, percebe? Perdoa-me a expressão, porque tem despesa a crescer, nomeadamente com o pessoal, tem mais umas benesses para dar até às eleições, não tem receita. E, portanto, o que vai fazer no próximo ano, já em 2020, escreva isto, já em 2020, é retirar uma série de benefícios fiscais. E vou-lhe dizer mais, algumas vão mesmo ao IRS. Está a perceber? A mim o que me faz espanto em Portugal é uma coisa. Porquê é que os governantes falam sempre em receita fiscal, nunca falam em despesa? Está a ver? Eles criam despesa com a facilidade com que mudam de camisa. Mas depois, quanto é dos impostos, é uma chatice. Não, o que me interessa aqui é a receita. Escreva isto com letras de fogo na parede, ok? Você vai pagar mais impostos este ano e vai pagar mais impostos em 2020. Ao contrário do que esta figurinha está a dizer, percebe? Porque o governo não tem dinheiro para financiar as disparates em que se anda a meter. É esta a história, moral da história. Bom, para finalizar, já vamos com 23 minutos. Lei de base da saúde. PPPs, como viu ontem, não houve acordo. Catarina Martins quis fazer fim-a-pé até ao fim. Eu não sei se alguns daqueles princípios vão ser recuperados ou não, mas há uma coisa que eu sei. A lei de bases não tem de falar, nem proibir, nem autorizar PPPs. A lei de bases tem que ser aberta. E cada governo, consoante a sua orientação ideológica, faz uma coisa ou faz outra. Que é aquilo que acontece hoje em dia. Já foi ver a lei de bases? Então vá ver. Não está lá escrito 1990. Não está lá escrito PPP. No entanto, há PPPs. É assim que se tem que fazer. A lei de bases sobreviveu desde 90 até 2019. Quantos anos são? Quase 30. Porquê? Porque é uma verdadeira lei de bases. Capiche? É assim que se deve fazer. A legislação é isto. Deixar as coisas em aberto. Este chega ali e faz isto. Este aqui faz isto. É isto. A Constituição devia ser assim. E as leis de bases são isto. A Catarina está apenas a querer ganhar votos. Mais nada. É disparate sobre disparate. Isto é, a extrema-esquerda é encostar Portugal à esquerda. Mais nada. Bom, como lhe disse, amanhã, dia 20 de junho do ano da graça 2019, eu estarei aqui para fazer a cor do dinheiro, apesar de ser feriado. Espero por si amanhã. Vamos ter alguns temas mais envolvidos amanhã também, e novidades também. E para o final vou pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não vem mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã às 8.